Ben Tennyson é um dos poucos garotos que tem um poder tão grande que daria ao Ben a capacidade de copiar DNA de vários personagens poderosos da ficção, como Goku, Superman, Kaguya e até o Beyonder. É meio polêmico, mas tudo isso está conectado ao poder imenso que o Omnitrix dá ao Ben a capacidade de fazer tudo. Então vem comigo que hoje vocês vão conhecer a cosmologia completa de Ben 10 de forma mais detalhada possível. Falar sobre a cosmologia de Ben 10 é bem desafiador, né? Pois além de conter várias mídias, também o universo de Ben 10 nunca foi tão concreto assim em questão cosmológica. Multiverso. O universo de Ben 10 ele é composto por várias múltiplas realidades paralelas, conhecido como o multiverso. Cada realidade possui uma linha do tempo própria com diferentes versões dos personagens. Imagine então que o universo de Ben 10 fosse uma árvore com infinitos galhos. Cada galho tem ramificações e com essas ramificações são diversos universos diferentes. Os episódios de Ben 10.000 em Ben 10 original, temporada 3, episódio 1, e a Força da Criação em Ben 10 Ultimate Alien, na temporada 2, episódio 20, explicam essas diferentes realidades e linhas do tempo. Nulidade. A nulidade é uma dimensão paralela que funciona como uma prisão interdimensional e muitos vilões perigosos foram banidos para essa dimensão. A nulidade é mencionada em Ben 10 original, na temporada 3, episódio 6, O Visitante, onde ela é dita também ser infinita. Planetas principais. A Terra, planeta natal do Ben, é a principal localização onde ocorrem todos os eventos da história do Ben. Galvan Prime. Esse é o planeta dos Galvanianos, onde o Omnitrix foi criado por Azimuth. Asnur Transli, planeta dos Vladatis e outras criaturas apresentadas em Ben 10 Omniverso. Forja da Criação. Esse local é a Forja da Criação, o local cósmico onde o universo foi forjado. Ela é guardada por aliens conhecidos como Sapiens Celestiais. A Forja da Criação apareceu em Ben 10 Ultimate Alienígena, temporada 2, episódio 20. Hierarquia de seres e entidades. Sapiens Celestiais são seres onipotentes que podem moldar a realidade à vontade. Eles possuem uma natureza dual, onde duas consciências coexistem, precisando entrar em consenso antes de tomar qualquer decisão. Por exemplo, o Alien X tem também essa dualidade, mas conforme a história foi avançando, o Ben ele perde essa limitação de consenso entre dualidades. Chronosapiens são seres que controlam o tempo, como Alien Clockwork, seres poderosos e inventores. Azimuth, o criador do Omnitrix, considerado o ser mais inteligente do universo, ele é um galvaniano e desempenha um papel muito importante no universo de Ben 10, principalmente quando envolve o Omnitrix. Vilgax, ele é um dos principais vilões da série, conhecido por sua força e ambição em ter o Omnitrix para si mesmo. Ele é um dos mais poderosos aliens na hierarquia dos vilões, apesar de ele sempre perder as lutas contra o Ben na maioria das vezes. Personagens principais. Ben Tennyson, ele é o portador do Omnitrix, o dispositivo que permite o Ben se transformar em vários aliens possíveis. Gran, ela é a prima do Ben, possibilidades mágicas e no futuro revela ser uma Anodita, uma espécie alienígena com porte de energia, magia pura. Kelvin Levin, um ex-inimigo do Ben que se torna aliado. Kelvin, possibilidade de absorver materiais e energias, concedendo várias habilidades. Inclusive, no futuro, ele descobre que faz parte de uma outra raça bem parecido com a Gregor. Max Tennyson é um ex-agente, encanador de uma organização secreta que lidava com ameaças alienígenas. Além de ser avô do Ben e da sua prima Gran, ele ajuda o Ben nas questões do Omnitrix. Seres místicos. Diagon, um dos maiores vilões de Ben Ultimate Alienígena. Diagon é um ser extradimensional com poderes imensos que ameaçava a Terra. Ele aparece em Ben 10 Ultimate Alien, temporada 3, episódio 12. Dagon, uma entidade extradimensional que serve como a principal ameaça na terceira temporada de Ben 10 Ultimate Alienígena. Ele tem a habilidade de manipular a água e criar tsunamis. Dagon é descrito como um dos antigos monstros que habitam o planeta, e sua presença está frequentemente associada à ameaça oceânica e catástrofes naturais. Omnitrix. Esse é um relógio que permite o portador de transformar-se em várias formas alienígenas. Ele foi criado por Azimuth para promover a paz e a compreensão entre as diferentes espécies do universo. Cada alienígena no Omnitrix é baseado no DNA real coletado em espécies ao redor do universo. Ultimatrix. Essa é uma versão avançada do Omnitrix, permitindo o Ben evoluir as suas formas alienígenas em versões ainda mais poderosas. Inclusive, também tem outras versões do Omnitrix, basicamente evolui os aliens
e também melhora o aspecto do próprio Omnitrix. A força do universo de Ben 10 tem uma habilidade de mesclar elementos de ficção científica, fantasia e aventura, criando então um multiverso vasto e rico para explorar diversas formas, não só em aliens, mas também conceitos tecnológicos como então o próprio Omnitrix. Alien X, Sapiens Celestial. Alien X é um Sapiens Celestial, uma entidade onipotente com a habilidade de manipular a realidade, o tempo, o espaço, a matéria, a vontade. Ele possui personalidades internas, a Serena e o Bellicus, que precisam concordar antes de tomar qualquer ação. Alien X representa um ápice de poder no universo do Ben 10, como ser capaz de mudar a realidade, e ele introduz conceitos filosóficos e éticos sobre o uso do poder absoluto. A sua presença mostra a complexidade do Omnitrix em conter o DNA de uma criatura tão poderosa quanto o Sapiens Celestial. Clockwork, Chronosapien. Clockwork é capaz de manipular o tempo, incluindo viajar através dele, envelhecer ou rejuvenescer alvos e até mesmo reverter eventos temporais. Como manipulador do tempo, Clockwork traz o conceito de viagem temporal e suas consequências. Ele é essencial em episódios que envolvem linha do tempo alternativas e paradoxos temporais, como no episódio Ben 10 Ultimate Alienígena, temporada 2, episódio 13, Gigante. O Gigante é um gigante, óbvio, com uma força e durabilidade extremas, e ele pode gerar feixes de energia cósmica e é absurdamente poderoso fisicamente, um dos maiores e mais fortes alienígenas do Omnitrix. O Gigante é frequentemente usado como uma última linha de defesa em batalhas contra inimigos poderosos, como então Vilgax ou Dagon, aparecendo então Ben 10 Secret of Omnitrix e Ben 10 temporada 4, episódio 2. Atomics. Atomics possui controle sobre a energia atômica, permitindo criar explosões nucleares e manipular grande quantidade de energia. Ele é muito forte e resistente também. Atomics representa o controle sobre uma das forças mais fundamentais do universo, a energia atômica. Ele simboliza o poder destrutivo e criativo que existe no microcosmo do universo. Ele apareceu em Ben 10 Universe, na temporada 3, episódio 1. Feedback. Feedback ele pode absorver e redirecionar energia, se tornando um dos aliens mais versáteis e poderosos do Ben. Ele pode canalizar grande quantidade de energia e até mesmo absorver a energia de ataques inimigos. Feedback ele tem uma importância emocional na história do Ben, representando a conexão do Ben com seus poderes e o crescimento da sua maturidade como um herói. Ultimate Gigante. Essa é a versão evoluída do Gigante, né? O Ultimate Gigante é ainda maior e mais poderoso, com uma resistência ainda maior e a capacidade de criar feixes de energia cósmica mais devastadora. Ele representa o conceito de evolução do Omnitrix através do Ultimatrix. Assim como ele, outros aliens também podem se tornar ainda mais poderosos. Ele é frequentemente usado em batalhas de proporções mais elevadas. Alien X, forma suprema. Por mais que não seja oficialmente mostrado na série Ben 10 em si, né, a sua forma suprema, a evolução teoricamente do Alien X seria uma versão ainda mais poderosa ainda, né, com controle sobre as suas habilidades, manipulação da realidade e um consenso mais fácil entre as suas personalidades internas. A forma suprema do Alien X seria a culminação do poder absoluto, se tornando ainda mais uma entidade com mais divindade e onipotência. Mas ele é um conceito teórico, então se baseando na evolução dos aliens, como mostrado em Ben 10 Ultimate Alienígena. Trip Peak. Por mais que não seja um alien poderoso, né, em termos de força bruta, Trip Peak possui a habilidade de causar terror absoluto em qualquer ser que veja a sua máscara, ou seja, ele consegue mexer com o psicológico das pessoas de forma muito mais poderosa que o Fantasmático, por exemplo. Esses aliens e outros também, né, não são apenas poderosos em termos de habilidades ou poder, mas também são fundamentais para a cosmologia do universo Ben 10. A importância de cada alien se reflete na maneira de como eles são utilizados na história, seja então o Ben mais novo, o jovem, adulto ou mesmo então outros portadores que já teve, como a Gwen. Isso muitas das vezes pode determinar o destino do universo ou multiverso. A cosmologia de Ben 10 pode até ser bem interessante quando você começa a ver todos os episódios de várias épocas, mas pra ser bem sincero com vocês, a cosmologia de Ben 10 em si, até o momento, nunca deixou tão claro as coisas, como funcionam todas as dimensões em si, as suas propriedades, as suas interconexões com os próprios aliens poderosos, como Alien X ou então os aliens importantes, né,
né, como Azimuth. Isso acaba deixando muita brecha para teorias e como as dimensões funcionam, quantas tem, o que cada personagem pode fazer. O multiverso. O multiverso de Ben 10 é um conceito de multiverso central, né? E ele consiste em uma infinidade de universos paralelos, cada um com sua própria linha do tempo e variações dos mesmos personagens. Algumas realidades podem ser semelhantes à principal, enquanto outras são drasticamente diferentes. Isso cria uma vasta rede de realidades interconectadas onde eventos em um universo podem influenciar outros. Forja da criação e entidades cósmicas. A Forja da criação é o lugar onde o universo foi criado, né? Como citei antes. Ela é guardada pelos sábios celestiais, seres que podem moldar a realidade à vontade. Essa existência da Forja da criação e dos sábios celestiais sugere que o universo de Ben 10 tem uma origem mais mística ou então sobrenatural, onde forças superiores desempenham um papel mais fundamental, o que lembra muito um pouco, né, o universo da DC, como ele foi criado. Sábios celestiais, como já disse antes, são seres mais poderosos do universo, capazes de manipular a realidade. A sua presença representa o poder supremo e a complexidade de decisões que podem alterar o próprio tecido do universo. Dimensões paralelas e zonas interdimensionais. Além do multiverso, o universo Ben 10 inclui várias dimensões paralelas, cada um com suas próprias leis da física e seres únicos. Por exemplo, a nulidade é uma das dimensões mais importantes. A nulidade serve como uma prisão interdimensional onde seres perigosos são banidos. É uma dimensão hostil, mas também é um recurso interessante para controlar vilões. Asnu Transli é um planeta do sistema de Asnu, mas também há citações de que ele seja uma dimensão também, habitada pelos Translianos, como os Vladates e os Kip-Kufans, ou então as múmias. Esse planeta tem uma pegada sobrenatural e de misticismo, forças cósmicas e místicas. Além das entidades cósmicas, existem seres de forças místicas. Essas forças são muitas vezes associadas a entidades tridimensionais que desafiam as leis da ciência e da física. Dagon e Diagon são exemplos claros de entidades extradimensionais com imenso poder, capaz de influenciar em múltiplas dimensões e realidades, inclusive com a história do Sir George cortando seu coração com a espada Ascalon. Anoditas são seres compostos de energia pura, né, mágica pura, como a Gwen, que revela o seu lado místico. Eles simbolizam a conexão entre o poder mágico e a biologia alienígena. Omnitrix e a rede galáctica de DNA. O Omnitrix é mais do que um simples dispositivo de transformação. Ele é uma ponte para a compreensão e a união de diferentes espécies através do seu DNA. Cada alienígena representa uma espécie com uma história, cultura e habilidades únicas. Azimuth, ele é o criador do Omnitrix. Azimuth é uma das mentes mais brilhantes do universo e ele criou o dispositivo não como uma arma, mas como uma ferramenta capaz de trazer a paz e compreensão entre as espécies. O Omnitrix também conecta o usuário a uma rede galáctica de DNA, que inclui milhões de espécies diferentes. Esse banco de dados ou de DNA permite o Ben acessar poderes incríveis e diversos, mas também coloca ele no centro de conflitos galácticos e interdimensionais, linhas do tempo e paradoxos temporais. O universo de Ben 10 explora temas de viagem no tempo e paradoxos temporais frequentemente, adicionando uma outra camada na sua cosmologia. Personagens como o Professor Paradoxo, por exemplo, é um ser que viaja no tempo e espaço, ajudando o Ben a lidar com ameaças temporais e a entender as complexidades do tempo. Por exemplo, o episódio O Tempo Cura, em Ben 10 Ultimate Alien, explora a ideia de mudanças na linha do tempo e suas consequências, universo natural e sobrenatural. O universo de Ben 10 não é puramente científico, ele também abrange elementos sobrenaturais, criaturas como os Vladates e os Pequerutis, que adicionam uma dimensão de horror e sobrenatural ao universo. Isso cria um equilíbrio entre ciência e magia, com seres de ambos os reinos interagindo e impactando na história, bem no estilo Lovecraft. Realidades alternativas. Além do multiverso, existem realidades alternativas que surgem de escolhas feitas pelos próprios personagens ou eventos que foram influenciados por eles, que mudam o curso da história. Essas realidades muitas vezes oferecem versões alternativas do Ben e seus aliados, explorando então o e se em contexto diferente, tipo o What If da Marvel. Por exemplo, em Ben 10.000, em Ben 10 original, apresenta uma versão futura do Ben, mostrando uma realidade onde o Ben se tornou um herói mais maduro e experiente. Hierarquia de poder. A cosmologia de Ben 10 também apresenta uma hierarquia clara de poder entre seres, indo então de aliens mais comuns, passando por seres superpoderosos como Vilgax, até entidades cósmicas como o Sábio Celestial. Essa hierarquia afeta as interações entre os personagens e determina o curso de
de muitas batalhas e eventos cósmicos que alteram a história, seja então para o lado positivo ou negativo. Conflitos cósmicos e interdimensionais. Os conflitos em Ben 10 muitas vezes vão além do nível individual e também se expandem para batalhas interdimensionais ou cósmicas. Aliens como Vilgax ou Dagon buscam o controle de várias realidades, e Ben se encontra no centro desses conflitos, muitas vezes influenciando o destino de todo o multiverso e protegendo o Omnitrix, que cai em mãos erradas. Dimensões paralelas. Essas são realidades alternativas que existem em paralelo com a dimensão principal, aquela onde Ben vive, né? Cada dimensão paralela pode ter suas próprias variações de história, personagens e eventos. Em muitos dos casos, pequenas mudanças ou decisões e eventos também podem criar realidades completamente diferentes. Aquele efeito borboleta. Por exemplo, em Ben 10 Omniverso é explorado uma dimensão onde o Ben nunca encontrou o Omnitrix, resultando em uma realidade muito diferente. Planos interdimensionais. Além das dimensões paralelas, existem planos de existência que são completamente diferentes em termos de lei da física e biológica. Esses planos podem ser acessados por portais ou dispositivos como o Omnitrix, que tem a capacidade de transcender as barreiras dimensionais. Por exemplo, a dimensão conhecida como a nulidade é um exemplo de um plano interdimensional que funciona como uma prisão onde seres poderosos são banidos. Ela tem as suas próprias leis da física e é habitada por criaturas que não existem na dimensão principal. Dimensões místicas. Algumas dimensões em Ben 10 são dominadas por forças místicas e sobrenaturais, desafiando então a lei da física e ciência também conhecida. Essas dimensões geralmente abrigam seres mágicos ou são regidos por forças arcanas. Dimensões temporais. O universo Ben 10 também inclui dimensões que operam fora do tempo linear, permitindo viagem no tempo ou então a existência de realidades onde o tempo corre de maneira diferente. Por exemplo, o Professor Paradox é capaz de acessar diferentes linhas do tempo e realidades temporais, criando uma camada mais complexa da cosmologia. Números de dimensões em Ben 10. O número exato de dimensões do universo Ben 10 não é claramente definido, mas há várias dimensões importantes que foram identificadas ao longo da série. Dimensão principal, a Terra 1, digamos assim, né? Essa dimensão em que o Ben vive e aonde ocorre a maior parte dos eventos da própria história. É considerada a realidade base, digamos assim. Nulidade, que eu falei para vocês agora, a dimensão da prisão usada por encanadores para poder banir criminosos e é um ambiente hostil e perigoso. A Forja da Criação é uma dimensão onde os sapiens celestiais residem e aonde também o universo foi criado. Dimensões alternativas, por exemplo, em Ben 10 Universo, várias dimensões alternativas são exploradas como uma realidade onde o Ben nunca encontrou o Omnitrix ou uma dimensão onde o Vilgax é um herói. Dimensões temporais, um episódio, por exemplo, envolvendo o Professor Paradoxo. Essas dimensões permitem a viagem no tempo e também a exploração de linhas do tempo alternativas. Dimensão de domínio contábil é um reino místico regido por magia, lá de seres mágicos e praticantes de artes arcanas. Dimensões espirituais são dimensões que lidam com aspectos espirituais e de almas, como o lugar onde a Gregor busca o poder de absorver a energia de outros seres. Multiverso contra o Omniverso. O multiverso é o conceito de multiverso que envolve a existência de múltiplos universos paralelos, cada um com suas próprias versões de personagens, eventos e histórias. No multiverso de Ben 10, você poderia ter universos onde o Ben toma decisões diferentes, resultando em realidades alternativas. O Omniverso, o conceito dele, por outro lado, é mais abrangente e inclui não apenas todos os universos possíveis, mas também todas as dimensões, linhas do tempo, realidades alternativas, até mesmo universos dentro do próprio universo. Isso cria uma estrutura ainda mais complexa e também interconectada, onde as possibilidades são praticamente infinitas. O Omniverso em Ben 10 Omniverse. Em Ben 10 Omniverse, o Omnitrix e o seu sucessor Ultimatrix e o Ben começam a interagir com essa vasta rede de realidade, enfrentando ameaças que vêm de diferentes partes do Omniverso. Isso inclui então vilões que viajam entre dimensões, versões alternativas de personagens conhecidos e ameaças que afetam múltiplos universos simultaneamente. Personagens como Azimuth, criador do Omnitrix, tem um conhecimento do Omniverso e em várias ocasiões lida com problemas que envolvem estruturas mais amplas do Omniverso. O Professor Paradox, um ser que pode viajar através do tempo e espaço, também lida frequentemente com questões que envolvem o Omniverso, como a correção dos paradoxos temporais e manutenção do equilíbrio entre realidades. Por isso que o Omniverso de Ben 10 abrange não apenas múltiplos universos paralelos, como um multiverso, mas também uma infinidade de dimensões, dentro do tempo, realidades alternativas e camadas de existência interconectadas, criando uma estrutura complexa e expansiva que vai além do conceito tradicional do multiverso
que vemos em outras ficções. Cada história de Ben 10, independentemente do jogo, livro, história, quadrinhos, filmes, é canônica para o multiverso e canônica para a série principal, ou como então uma linha do tempo alternativa. De acordo com o professor Paradoxo, uma história pode ser conectada ou contada de várias maneiras. Algo semelhante foi dito também pelo narrador da história original. Abre aspas. Tantas maneiras de contar uma história e é isso que os torna tão interessantes. Às vezes, você nunca poderia prever como elas vão acabar. Fecha aspas. Como Paradoxo disse, há muitas maneiras diferentes de contar uma história, ou seja, linhas do tempo alternativa que são infinitas e não dá para saber como e quando vão acabar. A história do Ben Prime foi contada de várias maneiras, mas isso não significa que essas histórias em si, alternativas, não possam ser contadas de várias outras formas. Por mais que essas histórias tenham sido criadas pelo Ben Prime, elas também são independentes dele e podem existir sem ele e pode também contar suas próprias histórias de forma diferente. É confirmado pelo Paradoxo que um dos jogos do Ben 10 é um mundo paralelo, no multiverso, abre aspas, um mundo onde Albedo ficou preso como Alien X por quase um ano, fecha aspas. Os quadrinhos do Ben 10 também, por exemplo, fazem referência da série principal quando o professor Paradoxo faz uma referência ao Ben recriando o universo. Essa é uma referência quando o Ben usa o Alien X e reconstrói o universo. A cosmologia de Ben 10 existe em um universo matemático, um multiverso tipo 4. De acordo com o professor Paradoxo, existem universos que têm física diferente do universo de Ben 10. Por exemplo, abre aspas, esse é o próximo universo. Eu não gosto nem um pouco. A física é terrível, contra-intuitiva. Fecha aspas. Duncan, que é o criador, já comentou algumas vezes que o feedback, por exemplo, pode absorver energia de muitos universos, mas há uma condição. A condição é que todos esses universos devem ter as mesmas leis da física, só então o feedback pode absorver a sua energia. Sem entrar muito nessa estrutura de tipo de um multiverso, já que Ben 10 é um universo muito interpretativo, muitas das suposições podem ter uma cosmologia matemática, e é onde que o multiverso de nível 3 será uma estrutura mais matemática. Ben 10 tem muitos mundos, interpretações e mecânica quântica que teoricamente pode confirmar o multiverso do tipo 3 na cosmologia. Por exemplo, o Ben 10 Alien Force episódio Paradoxo, o espaço-tempo em si é matemático. E como referência, e canonicamente, Dr. Holidrin mencionou o multiverso matemático, abre aspas, com o número de dimensões infinitas, a matemática não funciona ao seu favor Rex. Essas dimensões são universos diferentes do multiverso e funcionam a matemática. Dentro do Omnitrix também tem literalmente uma simulação do computador que são multiverso tipo 4, universo matemático. Na matemática, a computação, a matemática e também a física e a mente são considerados conceitos semelhantes. O universo matemático é um multiverso tão grande que faz com que até mesmo o multiverso de nível 3 da mecânica quântica empalideça em comparação. E como eu falei antes, eu não vou entrar tanto nesse assunto, pois é um malabarismo mental gigantesco para tentar comprovar algo que fica mais na teoria do que em confirmações 100%, apesar disso daí tudo ser bem interessante. Curiosidade, em Ben 10 existem universos alternativos de antimatéria no universo. As espécies Goodman estão conectadas a uma dimensão transpacial na sua barriga. Há referências à dimensão 12, pandimensional, onde o tempo não existe. A magia não tem leis ou regras. A mana é considerada multidimensional e pode rasgar barreiras dimensionais. O universo Ben 10 ele é estabilizado com base na teoria das cordas, incluindo então as 17 dimensões, sendo 17 dimensões no espaço e uma dimensão no tempo. A explosão do Big Bang mostra que dimensões mais altas foram revertidas para 4 dimensões. Lembrando que existem dimensões infinitas espalhadas por todo o multiverso de Ben 10, incluindo então dimensões paralelas. Isso foi dito pelo próprio Dr. Holidray. A cosmologia de Ben 10 tem uma pegada de um conceito de gato de Schrödinger, um paradoxo que tenta mostrar os conceitos quânticos e o princípio da incerteza. Cada escolha que fazemos, literalmente criamos um mundo. A história se ramifica em duas, criando uma terra onde fizemos a escolha e a segunda onde não fizemos. Esse é o segredo do universo em si, o Alien X se estabelecendo para um Sapiens celestial, como o maior manipulador de realidade do universo. Em tese, tem a capacidade de criar várias possibilidades. A realidade alfa é conhecida por ser o local de nascimento que originou o Omniverso, que é entendido como uma árvore que ramifica todas as realidades existentes como um todo, o que torna então outras realidades basicamente inferiores à realidade alfa, porque todos se originam a partir daí, tornando a realidade alfa infinita e superior do que qualquer
qualquer outra realidade. Em meio desse universo gigantesco, temos um dispositivo bem poderoso, chamado de Aniquilador. Esse dispositivo fica envolto de uma caixa de um botão vermelho. Caso ele seja acionado, a detonação criará ou destruirá o universo inteiro. E se ele for acionado em um lugar atemporal, um lugar que ainda não tem universo, então ele criará um universo novo. Mas se já houver um universo existente, o Aniquilador destruirá tudo. Além disso, ele também pode criar indiretamente um fluxo do tempo, onde a linha do tempo diverge. O universo Ben 10 é incrivelmente grande, né? Tão grande que falar sobre ele não se limita só em falarmos de multiverso, mas sim omniverso, pois abrange infinitas linhas do tempo, realidades e dimensões. Claro que nem tudo são flores. Essa cosmologia não é perfeita e está longe de ter 100% as explicações que deveria ter. O único problema disso são as teorias que fazem sobre esse universo. É legal você ler sobre tudo que dizem sobre os multiversos Ben 10, só que temos que ter cuidado para não cair em qualquer suposta afirmações que alguns fãs dizem. Já vi comentários de fãs dizendo que o multiverso Ben 10 é igual ao da Marvel e DC. Calma, gente, calma. Eu diria que o multiverso Ben 10 é algo parecido com o multiverso de Dragon Ball, só que muito mais explicado, conceituado, estruturado em comparação a Dragon Ball Super. Ah, mas Thiago, você está dizendo que o universo Ben 10 é maior e melhor que Dragon Ball? Sim, estou dizendo. E reafirmo isso aí comprovando para vocês todos os conceitos citados. Apesar de ter uma cosmologia muito legal, com aliens incríveis, o maior problema, na minha opinião, de Ben 10 são esses reboots que a série dá. E aparentemente vamos ter um outro reboot. Se você não souber construir o seu universo bem estruturado, né, cosmologicamente, ele pode ficar uma bagunça total. Eu digo isso pelo fato do universo DC tornou algo bagunçado. Inclusive, tem vídeo aqui no canal. Também tenha em mente que quando perguntarem o quão poderoso o universo de Ben 10 é, diga que o universo de Ben 10 contém um universo cheio de possibilidades infinitas, mas com algumas falhas que são fáceis de ser corrigidas. Curtiram esse vídeo da cosmologia de Ben 10? Eu quero que vocês comentem qual agora o próximo vídeo da cosmologia que vocês gostariam de ver aqui no canal. Não saia desse vídeo sem deixar seu like, se inscrever no canal para mais vídeos. Quero contar com você aí no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.